Fala, investidor, tudo bem? Estamos aqui para falar hoje de taxa de juros aqui no Brasil, um pouquinho lá dos Estados Unidos. Subimos de 13,25 para 14,25. Estou aqui com meu parceiro Lucão. Fala aí, Lucão, beleza? Tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre juros e como que isso impacta os investimentos de quem está assistindo a gente aqui. Bom, vamos lá. Então, o Lucas vai falar um pouquinho, então. Quem que são esses caras? Quem que é o Copom? Esses caras que acham que são os donos da taxa de juros, né? Quem que é esse cara aí que é o presidente do Copom? Por que que eles são tão importantes? O que aconteceu lá nos Estados Unidos também com a taxa de juros? Como que ela corrobora aqui com o nosso cenário? E o mais importante, né, Lucas? Como que essa taxa de juros afeta o bolso de quem está assistindo a gente, nos financiamentos e nos investimentos, tá? Então, se você tem dívida ou se você tem um capital investido, você tem um patrimônio constituído, investe esse patrimônio que esteja na poupança do banco ou num fundo de previdência que você acha que não é investimento, a gente já falou isso aqui diversas vezes, você precisa assistir esse vídeo para entender o impacto, então, dessa taxa de juros na sua carteira. São várias questões, prometo que a gente vai tentar manter o vídeo ali entre 10 a 12 minutos no máximo, mas antes da gente entrar nesses detalhes, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com quem também gosta de se manter informado com relação a mercados e investimentos, porque no final das contas a gente está aqui para trazer informações para vocês. Quanto mais gente puder ter acesso a boa informação, melhor para o nosso mercado. E a gente traz essa informação com mais qualidade, com às vezes uma periodicidade maior, né, Lucas? Claro. Então, hoje a gente faz um vídeo por semana, podemos fazer 2, quem sabe. Tudo depende aí do feedback de vocês, com esse dedinho aí no like, na inscrição e no compartilhar. Bora que bora. Bom, essa semana nós tivemos a super quarta-feira, né, Marcelo? Quando a gente tem super quarta, Lucas? O Banco Central brasileiro e o Banco Central americano no mesmo dia tomaram... Pelo menos, né, esses dois. Pelo menos, exato. Na verdade, essa quarta teve diversas, né, BOD. Mas o que a gente acaba olhando no mercado é o nosso Banco Central local e o Banco Central do dólar, né, que é nos Estados Unidos. São os que mais impactam aqui para nós, né, Lucas? Exato, impactam o mundo inteiro, consequentemente para nós. Bom, resultados. O Banco Central aqui subiu, né, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, um colegiado de vários diretores ali que entendem de economia, né, na teoria, mas na prática também são pessoas bem qualificadas, que vão tomar suas decisões ali com base em projeções de inflação, sobretudo. Então, o mandato principal do Banco Central aqui no Brasil é perseguir metas de inflação. Essa meta de inflação ela também é feita por um colegiado que envolve o governo, etc., onde você tem ali, ok, esse ano a meta do IPCA, né, inflação medida pelo IPCA, tem que ser X. Ano que vem, Y. E daí, o Banco Central, através da taxa de juros, ele tira dinheiro da economia quando a taxa de juros é mais alta, quando ela é mais baixa, ele coloca dinheiro na economia. Estou tentando trazer aqui para o linguajar do nosso ouvinte ali, que possa ser mais leigo. Põe dinheiro para girar ou tira o dinheiro de giro. Ele não consegue tirar o teu dinheiro da tua conta. Exato. Mas ele consegue fazer você... estimular. Não gastar e deixar o teu dinheiro investido, ou estimular a economia, tirar o teu dinheiro da poupança ali e ir para o consumo, né, Lucas? Exato. Ou para investimentos no mercado real, comprar uma casa, construir uma casa, qualquer outra coisa. Por exemplo, com juros de 14,25, o próprio consumidor ele fala, poxa vida, se eu deixar meu dinheiro aplicado ali numa caixinha, num cofrinho da vida, um CDB de liquidez, eu vou ter um rendimento de mais de 1% ao mês. Será que eu deveria gastar esse dinheiro? Então, é aí que a gente fala de tirar dinheiro da economia. Deixa o dinheiro aplicado e ele não gira tanto. Quando é mais baixo, o efeito é o contrário. Pô, não vale a pena eu deixar esse dinheiro parado lá no banco, né, nos meus investimentos. Eu vou colocar ele para girar na economia, seja em consumo, seja em investimentos. Então, é assim que a taxa de juros, a famosa taxa Selic, funciona no mercado para estimular. Se você tem uma atividade econômica mais aquecida, a tendência é que a inflação seja mais alta também. E menos aquecida, né, oferta e demanda ali principalmente, você tem uma inflação mais baixa. É assim que a taxa Selic funciona para tentar controlar essa meta de inflação. Não é exclusividade nossa, né, Marcelo? Lá nos Estados Unidos, eles também têm o mandato de perseguir a inflação. Lá eles têm um duplo mandato, né? Tem a questão do emprego dentro da meta do Banco Central. Mas mesma coisa, eles olham para as expectativas de inflação para decidir se o juro sobe ou cai. Por lá, eles mantiveram a taxa de juros. Vamos entrar rapidinho aqui no comunicado. Eu já deixei separado os pontos importantes do comunicado para a gente não precisar ler inteiro, né, Marcelo? Abre pra gente aqui, por gentileza. Vou abrir pra gente. O que eu tenho que fazer aqui, Lucas? Assim. Opa, deu errado. Estão vendo o nosso estúdio aí. Tá bom.
e assim. Você quer qual dos comunicados? Pode ser o de lá. Tá bom. Vamos lá do Federal Reserve. Vamos lá. Então, Eu o separei- comunicado do Federal Reserve, né, Lucas? 19 de março de 25. Quarta-feira, Legal, vamos lá. logo depois do almoço. Mas traduz aí que o pessoal não vai nem conseguir É ler as verdade. letrinhas aqui na nossa tela. A gente Então- está mostrando aqui mais porque pra vocês mostrarem que é algo fresco, né? Que está aqui na nossa Sim. tela. O comitê decidiu manter a taxa de juros dentro daquele patamar que eu falei, né? De 4,25 e 4,5. E eles vão... Aqui é um ponto importante, tá, Marcelo? Manteve a taxa de juros, então não tem nenhum tipo de mudança por lá. Não, na verdade, eles colocaram no comunicado, que é essa segunda parte ali em verdinho, que eles vão reduzir o balanço do Fed, né? Então, eles estão num processo ali de reduzir o tanto que eles têm em caixa, e isso, né, essa redução do tanto que eles têm em caixa como se eles estivessem de maneira secundária reduzindo a taxa de juros. Tá? Uhum. Ou seja, se eles estão tirando muito dinheiro da economia, né, através do balanço do Banco Central, eles estariam sendo mais restritivos. Como eles estão agora fazendo um movimento contrário, apesar de não ter mexido na taxa de juros, eles estão injetando mais dinheiro na economia através dessa redução do balanço. Vamos olhar o do Copom aqui rapidinho? Então eu já dei um resumo do que estava escrito ali, tá, pessoal? Para vocês entenderem também, além do inglês do conceito, que é o mais importante. Já Comunicado deixei- do Copom mesmo dia, né, Lucas? Só que mais tarde, né? Eles não colocaram horário aí, mas saiu quase às 19 horas. Bom, relação ao cenário doméstico. Então, o que esse Comitê de Política Monetária do Brasil vem olhando, né? Indicadores de atividade econômica e trabalho, porque isso dá o tom com relação à inflação. Então, atividade econômica mais aquecida e o mercado de trabalho mais apertado significa que os trabalhadores querem ganhar mais para trabalhar, senão eles não aceitam trabalhar. Isso geralmente acontece quando você tem um índice de desemprego mais baixo, que é o que a gente está vendo no Brasil, tá? A gente pode argumentar que auxílios do governo acabam influenciando, enfim, tem várias questões que a gente pode colocar aqui. Então quer dizer que o Copom, ele tá olhando, e também o Federal Reserve lá, eles estão olhando o quê? Pô, deixa eu ver se eu preciso apertar essa... Como é que estão esses indicadores de inflação ou proxies de inflação, né, Lucas? Emprego, crescimento do país, para eu tomar minha decisão. É isso aqui que você está falando para a gente. Perfeitamente. Tanto que ali embaixo, ó, o que eles colocam é o seguinte: a projeção de inflação do Copom, né, porque tem o mercado faz a própria avaliação, você tem de maneira independente casas de investimentos, de gestão que fazem sua própria avaliação, bancos, mas o Copom faz a avaliação deles porque eles precisam de alguma maneira também ter os próprios dados. Horizonte relevante, o que eles falam geralmente é de 6 a 18 meses, o horizonte relevante da política monetária. Então, se eles estão subindo taxa de juros hoje para conter a inflação, não é a inflação de abril não, gente. É a inflação do segundo semestre desse ano para frente. Então, a gente está falando de um prazo mais longo. Por isso que eles já colocam 2026 ali no horizonte relevante. Eles entendem que essa inflação, dados os movimentos de subida de juros que nós vimos recentemente, deve trazer a inflação para baixo de 4%, que estaria dentro do teto da meta, né, Marcelo? Então, estariam fazendo um bom trabalho se a projeção deles estiverem correta. O mercado entende, né, através do Boletim Focus, que essa inflação do ano que vem deve estar em 4,5%. Então, aí já estourando o teto da meta de inflação, que é aquela meta que nós comentamos anteriormente. Desce, por gentileza, Marcelo. Aqui eles falam, né, sobre a desancoragem da inflação novamente. Mais abaixo, por favor. Que é essa parte ali que eu acho que é importante. Porque o que o pessoal quer saber, Lucas, é o seguinte: O que vai acontecer? como é que eu invisto? Tá na hora de comprar pré-fixado? Vou comprar IPCA+? Pô, essa Selic vai ficar quanto tempo alta assim? Eu acho que essas são as perguntas de quem tá assistindo a gente, né? Então, e eu tô fazendo essa provocação porque eu acho que agora é a hora de você comentar um pouquinho disso aí. Perfeito. Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Marcelo? Quem souber a resposta cravada vai ganhar muito dinheiro. A gente dá acha pra que a gente tentar um consegue, pouquinho, né? estimar. Então, assim, Na verdade, o que a gente faz, né, pessoal, a gente não tenta acertar o meio do alvo, né? O olho da mosca, para não falar o outro extremo. O outro extremo da mesma mosca. Okay. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a gente tenta, e isso aqui, quem fala bastante disso aqui é o Howard Marks, né, Lucas? Que você gosta bastante, a gente gosta bastante aqui. É um dos maiores gestores do mundo, que em todo o mercado, essa taxa de juros, né, como a gente está falando, pô, ela está subindo, então talvez vai cair, né, no meio de 2020 ela foi para 2. Então como que a gente tenta investir olhando para esse indicador?
Então todo o mercado ele é cíclico. Essa taxa de juros, ora ela vai estar muito alta, ora ela vai estar mais baixa historicamente aqui para o nosso país. Em todo o ciclo, Lucas, se eu tiro uma foto, isso aqui é um pêndulo, se eu tiro uma foto do meu pêndulo no meio, né, do trajeto, para onde que ele está indo? Ele está indo para cima ou para baixo? Qual que é a prova? Não sei, 50-50. Agora, se eu tiro uma foto desse indicador aqui em cima, qual que é o próximo movimento estatisticamente mais provável? Considerando que aqui são os dois extremos. Que aqui são os dois extremos. É ele cair e voltar para a média ou até voltar talvez para um ponto mais baixo. Né? Então é isso que a gente está perguntando. Isso que a gente faz aqui. A gente está analisando se a gente está já nesse ponto mais alto aqui, né, Lucas? E se a gente consegue tomar alguma decisão com um pouquinho mais de certeza. Né? Então, assim... Se a gente estiver no meio, a gente não vai tomar decisão nenhuma, preferimos ficar pós-fixado, vamos ficar aqui no sapatinho. Agora, se a gente estiver com essa taxa de juros no all-time high ou no topo dela, né, perto de um extremo. Ou perto de um extremo, na inversão da curva que o pessoal fala, a gente vai tomar algumas posições em pré-fixado, em PCA+, que podem nos beneficiar. Então, desculpa... Não, na verdade foi sensacional você trazer aqui a alusão do Howard Marks e do pêndulo, porque, bom, gestor de crédito tem que entender de taxa de juros e o que você trouxe encaixa completamente. Então, assim, né, nós vimos a taxa de juros brasileira sair da casa dos 10 para hoje a casa dos 14, né, 14,25. Ela veio em movimentos de alta de 1 ponto percentual por reunião e hoje o Copom, o Comitê do Banco Central, já diz ali, ó, ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Então, aquele movimento forte ali do pêndulo que você comentou, ele já está mais fraco. Se ele já está mais fraco, desacelerando. Exato, ele está desacelerando. Não sabemos ainda onde ele vai parar, mas ele já está desacelerando e perdendo força, chegando no extremo. Então foi perfeita essa colocação que você fez. Não foi combinado, foi muito bom mesmo. Belo insight. Ou seja, perdendo força, Marcelo, e daí a gente não sabe se na próxima vai subir 0,25, 0,50. E sinceramente, não é o que importa de verdade. O que importa é entender esse momento do ciclo. Carregar taxas de juros se a gente está falando em 14,25 no título do Tesouro, em CDBs a gente encontra 15, 16, encontra LCI e LCA 13 isento, IPCA mais 7, 7,5, 8. Pode ser uma boa ideia para a gente travar taxas de juros mais altas por mais tempo. Lógico, no curto prazo, fica em Selic e em CDI, é um belo rendimento. Estou com 14,25 sabendo que pelo menos a 14,5 ela vai chegar. Porque o Banco Central já falou, vai ter um ajuste de menor magnitude. Ou seja, pelo menos daqui 45 dias provavelmente ela aumente um pouquinho. No mínimo mais 0,25. E depois mais 45 dias talvez ela fique de lado, ou mais 90 dias de lado, e depois que ela volte a cair, e sempre que volta a cair é num ritmo não normalmente tão acelerado assim, se precisavam acelerar. No começo, né, mas o que o Lucas quer dizer vai ficar um bom tempo alta, então será que não vale a pena? Pô, eu pós-fixado já que isso aqui tá alto, né? Ou por que eu vou tomar risco no pré-fixado, Lucas? Se já tá alto demais, né? Se você é conservador, com certeza você deveria ficar sossegado no pós-fixado. Você vai falar mais alguma coisa aqui? CDI, Selic. Agora, se você tem ali um prazo mais longo para deixar seu recurso aplicado, ou aceita mais risco, entende que, poxa, eu tô no pós-fixado, eu tô tranquilo, tô garantido de... Não preciso acertar a Selic porque eu tô na Selic, né? Agora, se eu quero tentar ganhar um adicional por acertar que a gente já está no final desse extremo do pêndulo, esse é um momento que pode ser interessante para IPCA mais e pré-fixado. Ideal é a gente ter horizonte de pelo menos um ano para frente, tá? Senão não faz sentido. Senão a gente fica na Selic que a gente sabe que vai ficar alta ainda esse ano. Legal. Eu vi alguns estudos que mostram, né? 14 mil é um tempo curto, né, pessoal? O pessoal nem ajuda a gente ainda. Não, eu acho que é interessante falar disso aí, que assim, a taxa de juros futura, né, a taxa de juros, na verdade, hoje, da Selic, né, então a taxa Selic ela já está ficando quase maior que a taxa de juros futura pré-fixada. Tá? Então, esses momentos, né, mostram que a gente pode estar nesse momento de inversão da curva. Tá? E a própria taxa de juros futuro, ela chegou a bater perto de 16%, e hoje, depende do vencimento que a gente olha, mas olhando o 29, que eu fiz esse bate-papo com um cliente hoje, né, por coincidência. Então, olhando o 29, ela já está na casa dos 14 também. Ou seja, o mercado estava sem fim para qual é o extremo do juros futuro. Hoje ele falou, ok, talvez já chegamos no extremo da projeção, vamos começar a acomodar isso. Né? Então,
também dá ali um pouco mais de tranquilidade com relação a essa acomodação para quem está querendo se expor a pré e IPCA+, que acaba sendo um tipo de pré real, né? Cara, resumo da ópera aí, Lucão. Conta pra mim, como é que a gente investe nesse cenário? Pode ter que comprar tudo pré-fixado, então? Tudo IPCA+, um mix disso tudo? Bom, resumo da ópera e como também que isso aqui vai impactar quem está endividado, os financiamentos, o que deve se fazer. Coloca um case geral aí e tenta posicionar o investidor. Eu vou começar pelo final, pela parte de financiamento, porque se a gente está falando de estarmos perto de um extremo de juros alto, vou misturar os dois já então. Você travar um retorno mais alto por mais tempo, para quem está investindo é bom. Se você está financiando e trava uma dívida, um passivo, perto de um extremo histórico, pode não ser uma boa ideia. Depois eu posso tentar renegociar tal. Ok, mas aí são possibilidades que não tem garantia nenhuma que você vai conseguir. Então, posso colocar aqui? Cuidado ao fazer um passivo de longo prazo nas taxas de hoje. O que eu entendi. Se tá bom para comprar, olha, foi uma reflexão agora. Se tá bom para comprar o pré-fixado, talvez não esteja tão bom para você contratar uma dívida no pré-fixado. É isso? Se tá bom para você vender seu carro, talvez não esteja muito bom para você comprar o carro de alguém. Mais ou menos isso. Vai estar alto também. Então hoje o cenário de juros é isso, tá? Com relação a ter pós-fixado pré ou IPCA, eu acho que sempre cabe ter os 3 na carteira. Hoje, para quem tem perfil moderado a arrojado e visão de médio a longo prazo, faz bastante sentido você travar retornos com a taxa de juros de hoje. Eu, particularmente, gosto de travar os IPCA+. Isso não significa que a gente não tenha pré nas carteiras, mas eu entendo que, pelo menos, se a gente estiver errado de alguma maneira, a gente garante a inflação. Tá? Então, sempre que a gente aloca, pessoal, a gente precisa olhar o lado positivo da tese e como que a gente se protege caso a gente esteja errado, porque a gente não é infalível. Porque se você estiver tomando também um pré, vamos colocar o outro extremo, né? Comprou um pré 14 e essa taxa de juros vai para 20 e a inflação é 14, assim, você nem teve retorno real em cima do teu pré-fixado, né? Sim. Agora, se você comprou um pré 14 por 3, 4 anos, essa inflação e a taxa de juros volta para 10, a inflação vai para 4, você tá lindo. Você tá lindo, né? Tá com retorno historicamente ridiculamente alto. Vai. E uma maneira de ter um cheiro bom, qual a relação risco-retorno, né? Ou seja, qual é o risco que eu tenho de estar certo ou errado? Essa menção ao pêndulo ela é ótima, porque a gente não consegue cravar se a gente está certo ou errado, mas consegue ter uma ideia em que momento do ciclo. Como a gente está falando de renda fixa, quanto maior teu horizonte, também maior teu risco. Então, perfeito. Não esqueça isso. Vou comprar um pré-fixado para 2050. Não. Tem muito risco aí. Demais. Beleza, pessoal? Para quem ficou até aqui, vamos lá. Confere aí se você deixou seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com quem você acha que tem que entender o que é o tal do Copom, né? Por que eles mexem com a nossa taxa de juros, se está mexendo com o bolso de todos os brasileiros, o porquê isso tem um motivo. O Lucas explicou aqui muito bem. Obrigado, Lucão. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Otimize seus investimentos. Com títulos de pré-fixados e atrelados à inflação com parcimônia, vencimentos curtos e adequados aí ao teu perfil de risco. Consulte sempre um consultor da Traxin de preferência. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.